Todos carregamos dentro de nós uma parte que nós preferimos esconder, as nossas fraquezas, nossos medos, traumas e desejos reprimidos. No xamanismo, essa parte é chamada de sombra, mas ao contrário do que muitos pensam, a sombra não é algo para ser temido, e sim compreendido, acolhido e curado. E hoje nós vamos mergulhar no fascinante papel da sombra no xamanismo e entender como ela pode ser uma grande aliada na nossa jornada de autoconhecimento e cura. Então se prepare para enfrentar o que há de mais profundo em você e descobrir o poder transformador da integração da sombra. Eu sou Vitor Alencar, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Serpente da Cura. Não esquece de dar o like, se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para acompanhar todos os nossos vídeos, porque aqui a gente desvenda esse universo do xamanismo, das medicinas, da espiritualidade como um todo, trazendo aqui autoconhecimento e mensagens inspiradoras para você. Então vamos lá estudar um pouquinho mais sobre a sombra. A sombra é um conceito que aparece em muitas tradições espirituais e psicológicas. Então, no xamanismo, ela é vista como um conjunto de aspectos de nós mesmos que foram reprimidos ou rejeitados, sejam as nossas emoções, as memórias ou comportamentos que nós consideramos inaceitáveis. Mas a sombra ela não é algo ruim, ela é parte essencial da nossa totalidade. E integrar ela é uma jornada de coragem e amor próprio. E o xamanismo oferece ferramentas poderosas para esse processo, porque no xamanismo o xamã é aquele que transita entre os mundos, o visível e o invisível, a luz e a sombra. Ele não apenas reconhece a existência da sombra, mas trabalha diretamente com ela, tanto em si mesmo quanto nas pessoas que busca auxiliar. Então a jornada pessoal do xamã, ela vai trazer o quê? Que antes de guiar os outros, o xamã ele deve enfrentar suas próprias sombras. E esse processo muitas vezes é chamado de noite escura da alma, é uma etapa essencial para desenvolver empatia e sabedoria. O xamã ele usa cânticos, instrumentos de poder, plantas medicinais, plantas de poder e jornadas guiadas que são utilizadas para trazer à tona aspectos sombrios que precisam de cura. Então uma dica que eu dou para você é que durante as cerimônias xamânicas é comum que emoções reprimidas como o medo ou a raiva, a tristeza, elas venham à tona. Isso não é um erro, mas sim é o início de uma cura. E o objetivo do trabalho com a sombra no xamanismo não é eliminá-la, mas integrá-la. Isso significa acolher partes de nós mesmos que foram rejeitadas e encontrar os ensinamentos que elas trazem. Então esse processo de integração ele é profundo. O primeiro ponto é a gente aprender a reconhecer, né? Primeiro nós precisamos identificar a nossa sombra, o que nós evitamos enfrentar, que emoções ou pensamentos eles nos incomodam. Um segundo ponto é confrontar com coragem, porque o xamanismo ele nos ensina que a cura ela começa quando nós enfrentamos nossos medos de frente. E esse processo ele pode incluir diversas jornadas xamânicas, cerimônias com as medicinas, né, e outro processo de autoconhecimento que você vai vivenciando no seu dia a dia como um todo. Aceitar e aprender é o terceiro ponto, porque a sombra ela não é apenas dor, mas ela também guarda uma grande sabedoria. Por exemplo, a raiva reprimida ela pode revelar os nossos limites e o medo ele pode nos ensinar sobre proteção e cautela. E por último aqui a gente tem a transformação, que após nós integrarmos a nossa sombra, ela deixa de ser algo que nos controla e se torna uma fonte de força e autoconhecimento. Então nós temos aí o que? O simbolismo dessa totalidade, porque no xamanismo a luz e a sombra elas são partes do todo. Uma não pode existir sem a outra e é no equilíbrio que nós encontramos harmonia e conhecimento. Então uma dica para você é criar um espaço seguro para explorar sua sombra, como um diário pessoal ou um círculo de partilha com outras pessoas de confiança, para que você possa se abrir e colocar para fora esse reconhecimento que você vai fazendo durante o seu processo de autoconhecimento. Porque o trabalho com a sombra ele não precisa acontecer apenas em cerimônias ou com a ajuda de um xamã, né? Há diversas práticas que a gente pode incorporar no nosso dia a dia para acessar e integrar a nossa sombra. Então você pode usar jornadas meditativas, usando músicas xamânicas ou som de um tambor para entrar em um estado profundo de introspecção e se conectar com essas partes reprimidas de você mesmo. Você também pode usar a arte como uma expressão. A pintura, a escrita, a dança e a música, elas podem ser formas poderosas de você dar voz à sua sombra, materializar e colocar para fora aquilo que não serve mais. Trabalhar também com os aliados espirituais, os animais de poder ou as entidades espirituais podem ajudar você a entender e integrar esses aspectos difíceis da sua psique. E por último, a autoobservação, que é sempre que você sentir uma emoção intensa, você se perguntar o que essa emoção quer te ensinar. Resumindo, a sombra ela não é nossa inimiga, ela é uma parte de nós que precisa de amor, atenção e compreensão. E integrar essa sombra é um passo fundamental na jornada de autoconhecimento e cura, e o xamanismo ele nos oferece ferramentas profundas para isso. Lembre-se que enfrentar a sombra é um ato de coragem e compaixão consigo mesmo, consigo mesmo. Agora eu quero saber qual foi a sua maior lição ao lidar com a sua sombra. Compartilhe aqui nos comentários e a gente vai trocando experiências.
E se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal Serpente da Cura e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Se você puder também compartilhar com outras pessoas, a gente vai expandindo esses saberes. E juntos vamos explorando aí os mistérios e as curas que o xamanismo tem a nos oferecer. Paz e luz no seu coração e a gente se vê aí no nosso próximo vídeo.